Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto um pouquinho complicado, que é sobre infertilidade, tá bom? Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em dois para ele não ficar muito longo, tá? Mas porque eu preciso contar a história para vocês desde o início, tá bom? Então vamos lá. Eu casei em 2011, né? 6 de maio de 2011. E desde criança eu sempre tive um sonho de ser mãe. Eu brincava com as bonecas imaginando quando eu tivesse um filho, né, que seja menino ou menina, a forma que eu iria arrumar a criança e tudo mais. Então, esse foi sempre meu... Esse sempre foi o meu... Ah, agora eu entendi! Sonho de criança. Então, eu casei muito nova, eu casei com 21 anos. Né, nova para a maioria das pessoas, né, mas eu achei que eu casei com uma boa idade. 21 anos, e eu nunca tinha tomado remédio, nunca tinha tomado nenhum tipo de anticoncepcional ou algum outro método contraceptivo, né? Então, antes de casar, 3 meses antes eu iniciei a medicação, né? Confiante de que eu não iria ficar grávida rápido, mas também se ficasse não teria problema. Porque a minha vontade era assim que casasse, logo engravidar. Mas eu tinha alguns planos. Então eu precisava botar um pouquinho o pé no freio, né? E com pouco tempo de casado, pouco tempo depois de casado, como eu não tinha costume de tomar as pílulas todos os dias, né? Eu sempre esquecia, né? E uma certa vez eu guardava a medicação na primeira gaveta do meu guarda-roupa e eu fui buscar essa medicação. Quando eu cheguei lá, eu tinha esquecido de tomar há mais de 7 dias o comprimido. E trabalhando, é óbvio, eu não iria deixar de tomar o comprimido, né? Não foi algo de propósito, eu não deixei de tomar o comprimido simplesmente para engravidar. Eu esqueci de tomar o comprimido, mas continuei trabalhando, né? Afinal, eu já estava grávida, errei, então vamos lá. Eu esqueci de tomar o comprimido, mas eu continuei trabalhando, né? Afinal de contas, eu já estava casada, então eu não precisava me preocupar com algumas coisas, né? E eu tomei um susto, porque eu falei, caramba, e agora? Eu vou ficar grávida? Né? 7 dias sem tomar o comprimido, eu já estava tomando remédio há um pouco mais de 3 meses, né? Tomando a medicação, e eu não sabia se aquilo aí realmente já estava fazendo efeito no meu organismo. E tomei um susto, né? Esperei por um tempo, né, para poder saber o atraso da menstruação, e isso não aconteceu. Então, vida que segue, continuei. Só que houve alguns outros episódios também de esquecer, assim, por longos períodos de tomar a medicação, né? E aí eu comecei a estranhar, falei, não é possível, tem alguma coisa de estranho. Já que eu fiz os exames, né, pré-nupciais e estava tudo certo, e com meu esposo também, tinha alguma coisa de estranho. E aí eu decidi procurar um médico. Por quê? Como eu já queria engravidar, esse era meu sonho, né, de engravidar logo, e do meu esposo também, eu fui ao ginecologista, né, porque eu queria fazer tudo direitinho, então eu queria fazer um planejamento familiar. E assim que eu falei isso pro médico, ele falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte, eu primeiro vou passar um exame pro seu esposo, e se tiver tudo certinho com ele, eu passo os exames pra você, porque pelo que eu me lembro na época, pra mim, eram 12 exames diferentes, e pra ele, de início, era um só, que era o espermograma. E daí eu cheguei em casa, né, trouxe o papel para o meu esposo sobre o pedido desse exame, né, do espermograma, e pedi para que ele fizesse. Ele tomou até um susto, porque ele não imaginava que eu fosse querer adiantar as coisas assim tão rápido. Mas a princípio era um planejamento familiar, não quer dizer que seria para já. E ele fez o exame, fez o primeiro exame. Eu vi que tinha alguma coisa de errado, né, mas não quis alertar ele. Sabe aquele... Às vezes a gente comete erros de achar que tô com dor de cabeça, corre pra internet e vê. Aí você vê algo que não era pra você ter visto e te deixa mais preocupada ainda, e aí você se medica e a coisa às vezes se torna pior do que deveria ser, porque você simplesmente foi procurar o Dr. Google e não foi a um médico pra ter uma consulta correta. Né? E daí eu levei o exame pro meu ginecologista, né? Meu esposo foi junto comigo e eu olhava pro médico o tempo todo, porque eu já sabia, né, que tinha um problema ali naquele exame, e o médico olhou assim pra gente, ele tentou fazer uma brincadeira engraçada antes de ver o exame, mas aquilo ali me ofendeu muito.
muito. Né? Ele olhou o exame, antes de olhar o exame, ele falou assim, vamos ver se você é macho mesmo. Falou pro meu esposo. Né? E eu só dei aquele olhar pro meu esposo e fiquei quieta. Né? E ele falou assim, olha, ele até chegou a coçar a cabeça, que ele viu que ele falou o que não devia, né? E ele falou assim, olha, tem um probleminha aqui. Você precisa procurar um urologista para saber o que está acontecendo, porque acusou criptozoospermia, ou seja, mais da metade, 90% dos espermatozoides estavam saindo mortos ou imóveis, mas no exame não dava para saber qual era a causa. Então ele precisava ir no urologista para poder fazer um estudo mais aprofundado e saber o que estava acontecendo. Né? E o médico nos falou que a chance de engravidar era mínimo possível. E como ele já estava com uma idade acima dos 35 anos, era melhor que ele corresse rápido para tentar resolver esse problema, porque poderia ser que nós não tivéssemos filho, né, por conta desse diagnóstico. Né, e isso nos deixou muito triste. Eu, como mulher, eu fiquei muito triste e imagino o meu esposo, porque algumas pessoas da nossa família, né, que nós comunicamos, que cobrava demais, que ficava falando, cadê o filho, por que ainda não chegou e tudo mais, e nós tínhamos pouco tempo de casado. Né? Só que isso eu acredito que tenha abatido muito meu esposo. Ele tem um pouquinho de dificuldade de contar, de falar, expor seus sentimentos. E eu deixei esse tempo para ele. Né? Só que isso me deixou muito triste, porque eu sabia que nós, se deixássemos passar muito tempo, poderia ser menos chance, né, da gente poder ter filhos. Né? E a única coisa que eu poderia fazer era orar. Eu falei assim, Senhor, vou entregar nas tuas mãos, porque o diagnóstico do homem foi esse. Meu esposo fez 3 exames e todos os 3 exames mostraram que nós tínhamos somente 10% de chance de poder engravidar. Né? E devido a essa cobrança toda da família de quando nós teríamos filho, porque o tempo se passou, né? Durante esse tempo ele não quis saber de médico, ele não quis procurar um médico, não quis repetir outros exames, então se passaram 3 anos, né? Numa faixa de 3 anos, né? E eu falei, Senhor, vou orar, porque o médico deu uma palavra, mas a última palavra vem do Senhor, então eu sabia que 10%, que era a porcentagem que nós tínhamos de engravidar, para o homem poderia ser muito pequena, mas para Deus isso não era nada. Poderia ser 100% de chance de não me engravidar, mas eu sei que Deus poderia reverter esse quadro. Então eu coloquei a minha fé em ação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente sempre diz que eu tenho fé. Eu fui me colocar à prova nesse momento. Porque você só realmente testa e vê que se realmente você tem fé quando você está diante de um perigo iminente. E esse era um perigo da nossa família não crescer, de parar em mim ou no meu esposo, de não ter filho, de não ter essa alegria de ter brinquedos pela casa, de ter criança gritando, chorando. Eu queria isso. Eu queria isso. Eu vim de uma família que comigo somos em 6 irmãos, então o tempo todo não tinha silêncio dentro de casa. Era o tempo todo criança correndo para um lado e correndo para o outro, e às vezes juntava os primos, juntava os vizinhos, né? E eu queria ter uma família. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, se eu não tenho fé, me ensina a ter fé, me ensina a exercer essa fé e botar toda a minha confiança em Ti. E foi o que eu fiz.